Que a certeza da soberania de Deus, que governa cada detalhe do universo, acalme seu coração nesse momento. Que a voz do medo, da dúvida e da frustração se cale diante da promessa de que Ele está no controle. Amém? Hoje eu quero ministrar uma palavra para a nossa semana, para a nossa vida, enfim, para o nosso novo ano. Deus está conosco, irmãos. Eu louvo ao Senhor por Ele estar conosco, porque nós nunca vamos nos acostumar com a presença do Pai nas nossas vidas. Nada importa mais do que isso, a presença do Senhor na sua vida. Você já teve a impressão de que a sua vida tomou um rumo completamente diferente daquilo que você planejou? Você tinha um mapa, um destino, um sonho, mas de repente tudo mudou. Um diagnóstico inesperado, uma demissão que você não estava esperando, um relacionamento que terminou, uma porta que se fechou na sua cara. E nesse caminho desconhecido e assustador, você se perguntou: Deus, onde o Senhor está? Eu me perdi? Em Romanos capítulo 8, verso 28, a palavra de Deus nos dá uma das promessas mais conhecidas da Bíblia. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba que a Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Ela diz que Deus faz com que todas as coisas, sendo boas ou ruins, cooperem para o bem. Isso é algo muito importante que você deve entender, porque o próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois Deus estaria conosco até o fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente continuar, eu quero te convidar a um ato de fé. Se você crê que Deus pode transformar a sua vida e te colocar em um caminho de bênçãos, escreva nos comentários assim: eu confio no caminho de Deus. Declare isso não como um sentimento, mas como uma decisão de fé. E claro, eu te peço que dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que essa mensagem de esperança encontre outros corações que precisam de renovo nesse dia. Nós vivemos em uma cultura que valoriza o planejamento excessivo. A gente quer ter o controle de cada passo. E quando algo foge do nosso controle, o nosso primeiro instinto é o pânico. Nós olhamos para o nosso mapa amassado e pensamos: acabou, meu plano falhou. Como se a vida se resumisse apenas à nossa breve passagem terrena. Deus tem nos chamado desde antes do início dos tempos para caminhar um caminho que nos levará à eternidade. E o inimigo sempre faz com que nos esqueçamos disso, nos fazendo focar apenas nas coisas terrenas. Ele sussurra mentiras no nosso ouvido. Viu só? Você foi esquecido. Deus não se importa com seus planos. Você está sozinho. Ele quer que a gente acredite que um momento ruim da sua vida é um beco sem saída, que um atraso é um sinal do distanciamento de Deus e que o silêncio dele é uma sentença para a sua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos desmascarar essa mentira. O que a palavra de Deus nos ensina é que muitas vezes a mudança que nós tememos é a rota que Deus escolheu. O que para nós parece um erro de percurso, para Deus é a engenharia perfeita e eterna do Pai, nos colocando no caminho certo. Nós precisamos redefinir a nossa perspectiva. Uma mudança de planos não é um obstáculo para o plano de Deus. Essa mudança de planos é o plano de Deus. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, está escrito: na época em que os juízes governavam, houve uma grande fome no país. Então, um homem saiu de Belém de Judá com a sua mulher e os seus 2 filhos para morar por algum tempo na terra de Moabe. Vamos olhar para a história de uma mulher na Bíblia que viveu a dor de uma mudança devastadora.
O nome dela é Ruth. E antes de tudo, é importante entender uma coisa. Ruth não escolheu esse caminho. Por causa de uma grande fome em Belém, a família do seu marido decidiu sair da cidade e caminhar cerca de 100 quilômetros até Moabe, uma terra estrangeira do outro lado do Rio Jordão, com outra cultura, outro povo e outros deuses. Naquela época, mulheres não decidiam para onde a família iria. Ruth não foi consultada. Ela nem sequer teve escolha. Ela foi obrigada a deixar a sua terra, a deixar sua família e tudo o que conhecia por causa de uma crise que ela não causou. Ela começou a viver as consequências de decisões que não foram dela. Moabe não era um lugar próximo, não era uma extensão de Belém. Era praticamente outra região, outra realidade, outro mundo. Foi ali que os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas, e uma delas era Ruth. Esse plano parecia uma solução, mas aquilo que começou como uma tentativa de sobrevivência acabou abrindo caminho para perdas profundas, para a dor e até para o luto. Noemi, uma viúva em terra estrangeira, agora estava sem seus 2 filhos. Ruth, uma jovem viúva, sem filhos, sem futuro e sem esperança naquela época. Noemi, amargurada, decide voltar para Belém e diz para suas noras, Ruth e Orfa, voltarem para suas famílias. Ela diz, porque mais amarga é a minha angústia do que a vossa, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela acreditava que Deus a tinha abandonado. Orfa beijou sua sogra e voltou para o seu povo. Era a escolha lógica, a escolha segura. Mas Ruth fez algo extraordinário. Ela se agarrou a Noemi e fez uma das declarações de lealdade mais lindas da Bíblia. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth escolheu o caminho mais difícil. Em vez de voltar para a segurança da sua família, ela escolheu seguir uma sogra amargurada para uma terra que não era sua, onde seria vista como uma estrangeira, uma viúva pobre. Humanamente falando, era uma decisão terrível. Ela estava trocando a chance de um novo começo pela certeza de uma vida de dificuldades. Quando elas chegaram em Belém, Ruth, para não morrer de fome, foi catar as sobras da colheita em um campo. E o campo em que ela entra pertencia a um homem chamado Boaz. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 2, verso 3, e foi, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da parentela de Elimeleque. Caiu-lhe em sorte? Não existe sorte no vocabulário de Deus. Existe providência e soberania. Todas essas mudanças que ela estava vivendo naquele momento haviam sido planejadas por Deus. Boaz nota Ruth. Ele ouve sobre a sua lealdade a Noemi e a protege. Ele a honra e se torna o seu parente remidor, aquele que pela lei poderia se casar com ela para dar continuidade à família do seu falecido marido. A mudança de planos, que começou com morte e fome, termina com casamento, provisão e um filho chamado Obed. E aqui está a bênção que nem Ruth poderia imaginar. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé o pai do rei Davi. Então, irmãos, Ruth, a estrangeira, a viúva, entrou para a linhagem de Jesus. O que parecia o fim do mundo para Ruth era, na verdade, Deus a posicionando para um propósito eterno. Essa mudança não a tirou do plano de Deus. Muito pelo contrário, a colocou no centro da vontade do Pai. Talvez você esteja no seu campo de Moabe hoje, o lugar da perda, da confusão, da dor. Você está olhando para a mudança que acabou de acontecer e só consegue ver o que perdeu.
A maior prosperidade que um crente pode ter não é uma conta bancária cheia, mas é um coração cheio de Deus. É o que o apóstolo Paulo descreve em Filipenses 4, versos 11 e 12. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Deus quer que você seja próspero, amém? Mas eu não estou falando de dinheiro. Ser próspero na Bíblia é ter a certeza de que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Como Paulo escreveu aos Filipenses, nesse mesmo capítulo 4, agora no verso 19. E o meu Deus, de acordo com a sua rica glória em Cristo Jesus, dará a vocês tudo o que precisam. É a confiança que Davi nos lembra de ter lá no Salmo 23, no versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode faltar o luxo, mas o essencial para a sua vida e para o seu propósito, Ele garante. A maior bênção escondida nas mudanças da vida é essa. Elas nos esvaziam de nós mesmos e nos enchem de Deus. Elas nos tiram a nossa autoconfiança e nos ensinam a total dependência nele. Elas nos fazem parar de confiar no nosso mapa e começar a confiar no guia. Essa é a maior prosperidade de todas. Ter menos de mim e mais de Deus. Então, como nós podemos cultivar essa confiança enquanto estamos no meio de uma mudança, quando o caminho à nossa frente é escuro e incerto? O primeiro passo é ser 100% honesto nas suas orações. Seja como Noemi no início. Derrame a sua dor, sua frustração, a sua raiva diante de Deus. Ele aguenta. Ele prefere a sua honestidade dolorosa do que uma religiosidade falsa. Diga para ele onde dói, mas não pare aí. Depois de desabafar, faça como Ruth, declare a sua lealdade. Senhor, mesmo sem entender, eu escolho confiar em ti. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O segundo passo é procurar por Boaz no seu campo. Em cada mudança, em cada situação, Deus coloca pessoas e sinais da sua graça. Pode ser um amigo, pode ser uma palavra que você ouve na igreja, uma porta que se abre inesperadamente, por menor que ela seja. São os campos de Boaz, os lugares de provisão e esperança no meio do seu deserto. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais, para ver onde Ele já está trabalhando, em vez de focar apenas naquilo que está dando errado. O terceiro passo é a paciência perseverante. Ruth não chegou no palácio no dia seguinte. Ela foi para o campo, trabalhou duro, foi humilde, esperou o tempo certo. A bênção de Deus, muitas vezes, não é como algo esquentado em um micro-ondas. É mais como um forno a lenha. Leva tempo e exige paciência. Mas por ser preparado lentamente, tem mais sabor, é mais sólido, é mais consistente, memorável. Tiago 1, no verso 4, nos ensina o seguinte: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O tempo de espera não é um tempo perdido. É um tempo em que Deus promove amadurecimento na sua vida. Assim como Ruth, você pode não ver o fim da história. Você só vê a perda, a dor, o campo vazio. Mas Deus já vê o casamento, o filho, a linhagem real, a bênção e a provisão. Ele já vê como a sua história de dor se tornou uma história de glória, que vai inspirar outras pessoas. Confie no processo de Deus, porque é nele que serão encontradas as maiores bênçãos desse ano na sua vida. Antes da gente orar, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você deseja continuar fortalecendo a sua fé e a sua mente para navegar pelas mudanças da vida, se inscreva no nosso outro canal, o Minuto de Reflexão. Lá nós postamos mensagens diárias que te ajudam a encontrar sabedoria e paz. O link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Agora vamos falar com Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Feche os seus olhos se você puder
Entregue o seu mapa, os seus planos e o seu coração a Deus. Amém? Vamos falar com Ele. Deus amado, Deus querido, Deus de Ruth, de Davi e o nosso Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é o dono da história, o arquiteto dos nossos dias. Obrigado porque os teus pensamentos são mais altos que os nossos e os teus caminhos são mais perfeitos. Senhor, nós confessamos que somos um povo que ama o controle. Queremos planejar, executar e ver os resultados do nosso jeito e no nosso tempo. E quando as mudanças acontecem, nós nos frustramos, murmuramos e duvidamos do teu amor e do teu cuidado. Nos perdoa, Pai. Nesse momento, eu quero apresentar ao Senhor a vida de cada pessoa que está vivendo uma situação dolorosa. Aquele que perdeu o emprego, que viu um relacionamento chegar ao fim, essa pessoa que recebeu um diagnóstico médico assustador. Senhor, para cada um que se sente perdido e confuso, eu peço, revela a tua presença. Que o teu Espírito Santo nos convença de que a mudança não é o fim, mas o começo de um novo capítulo que o Senhor já escreveu. Ajuda-nos a confiar que, mesmo na dor, o Senhor está cooperando para o nosso bem. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos os campos de Boaz que o Senhor já preparou para nós, no meio do nosso deserto. Os pequenos sinais da tua graça, da tua provisão e do teu cuidado. Dá-nos a lealdade de Ruth para dizermos: aonde o Senhor for, eu irei, mesmo sem entender o caminho. Dá-nos, ó Deus, a paciência para esperar o teu tempo perfeito. Nós sabemos que o Senhor não está demorando, mas está caprichando. Nós repreendemos toda mentira do inimigo que tenta nos acusar ou nos fazer duvidar do teu caráter. Nós declaramos e reconhecemos que somos amados, somos cuidados e estamos exatamente onde deveríamos estar, no teu plano perfeito. Eu apresento diante de ti, nesse momento, cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. E eu peço ao Senhor, vá ao encontro dessa pessoa e atenda às necessidades dela, Pai. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida de cada um. E que cada pedido aqui seja respondido de acordo com a tua vontade. Nós reconhecemos que a tua vontade é melhor do que a nossa. Transforma a nossa dor em propósito, a nossa perda em legado e esse obstáculo que estamos enfrentando em testemunho. Que a nossa vida aponte para a tua fidelidade e para a tua redenção. Nós entregamos a ti os nossos planos, nossos sonhos, o nosso futuro. Confiamos em ti e nas tuas promessas. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Se você não escreveu no começo, escreva agora nos comentários assim: eu confio no caminho de Deus. E cele essa verdade aí no seu espírito. Se essa palavra te abençoou, seja um canal de bênção para outra pessoa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus está no controle. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe e te mostre a beleza escondida em cada curva do caminho. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu deixei aqui também, na descrição do vídeo, o link para você conhecer e entrar para o método Vida Abundante, um curso que eu preparei e que tem ajudado muitas pessoas em todas as áreas da vida. Você é bem-vindo para fazer parte dessa turma. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, eu já faço tudo isso aí, Jesus. Desde jovem que eu já pratico os mandamentos. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus disse assim: olha, falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Deixa eu só conferir aqui se a transmissão está ok. Ok. Porque às vezes a transmissão, o sinal da internet cai aqui, né? E eu não fico sabendo, eu só vejo depois aqui. Mas aqui eu tô vendo, tá tudo normal. Então, verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele, o jovem, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem, ele procurou Jesus perguntando o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Mas quando Jesus falou para ele abrir mão das suas riquezas, ele ficou triste, porque ele já estava apegado a elas. Então, quantas pessoas pedem a Deus um sinal, por exemplo, sobre um relacionamento. As pessoas pedem a Deus um sinal sobre um relacionamento, mas no fundo, elas já decidiram seguir em frente. Mesmo que não seja um relacionamento saudável, mesmo que seja um relacionamento tóxico, mesmo que esteja as prejudicando, atrapalhando a intimidade delas com Deus. Muitas vezes, um relacionamento que as leva para a fornicação, para um ato sexual ilícito. As pessoas pedem direção, mas elas não querem obedecer. Ou as pessoas pedem direção em relação a um negócio, a um projeto. É um negócio meio estranho aqui, pastor. Tem uma coisinha aqui que é fora da lei, mas assim, é um negócio que vai me prosperar muito, mas tem esse aspecto aqui que eu vou ter que dar uma sonegada em um imposto, eu vou ter que fazer uma maracutaia. Mas eu queria que o senhor consultasse a Deus aí, que o senhor orasse. Amém, irmãos? Eu vou orar, mas a pessoa já sabe a resposta. Ela mesma já falou que o negócio é meio esquisito. A própria pessoa já falou que o relacionamento é destrutivo. Teve uma vez, eu já contei isso aqui outras vezes, teve uma vez que uma moça veio até nós, até mim, a minha esposa, e falou assim: eu queria que vocês orassem pelo meu relacionamento. E ela estava com o braço quebrado. Eu não vou falar o nome aqui, né? Porque isso já tem muito tempo. Eu falei: amém, vamos orar. Mas o que aconteceu com seu braço? Ah, ele, o namorado, né, quase noivo, ele foi me balançar assim pelo braço no momento que a gente estava discutindo e acabou quebrando meu braço. Irmãos, o sinal já estava ali evidente. Deus já estava falando com ela, através daquela dor, daquele braço quebrado, que aquele relacionamento não ia dar certo. Como não deu certo? Como não foi para frente? E a pessoa ainda queria uma oração.
sabe, para confirmar. Então, não deixe que a sua vontade seja maior do que a vontade de Deus. Não deixe que a sua ambição, os seus anseios prevaleçam sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você está entendendo isso, diga amém. Se essa mensagem está testificando no seu coração, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu recebo. Aproveita que você vai escrever e dá o seu like aqui no vídeo. Você que está aí no Instagram, clica aí no coraçãozinho, dê o seu joinha. Isso ajuda também a mensagem a alcançar mais pessoas. Amém? Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal. Nós postamos vídeos com reflexões bíblicas e orações todos os dias aqui. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que Deus nos chama para confiar nele, mesmo num cenário de medo. Aqui no verso 7 de Jeremias 42, vem a resposta de Deus. 10 dias depois, veio a resposta de Deus. Qual que era a resposta? Eles deveriam permanecer em Judá, ainda que parecesse perigoso, porque se eles permanecessem, Deus os abençoaria e Deus os ajudaria a reconstruir Jerusalém. É isso que Jeremias respondeu para o povo. Fugir para o Egito parecia ser o caminho mais seguro. Só que seria o caminho para a espada, para a fome e para a peste. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E declare pela fé aqui o seguinte: eu decido obedecer. Mas não faz igual essas pessoas que procuraram o profeta Jeremias, não. Decida de verdade obedecer e obedeça. Quer seja favorável ou não, obedeça ao Senhor. Ah, pastor, isso vai me custar muito caro. Obedeça ao Senhor. A desobediência vai custar mais caro ainda. O pecado tem um preço, irmãos. O pecado cobra um preço muito alto. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E fala da morte espiritual. Então, se existe algum aspecto aí da sua vida que você precisa tomar uma decisão, escolha obedecer a direção de Deus, a voz de Deus, o comando de Deus. Ah, eu vou atrás do profeta para falar comigo, eu vou lá no bispo que ele vai me revelar. Amém. Mas se você está indo atrás de uma direção de Deus, siga por essa direção. Deus pode usar sim pessoas para falar com você. E talvez essa mensagem esteja falando com muita gente. Você já sabe qual é o caminho certo. Você já sabe. O caminho que vai ao encontro da palavra, dos princípios de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. Você já sabe qual é esse caminho. Aquilo que sair fora disso não é a vontade de Deus para a sua vida. É o caminho mais estreito, é o atalho, é a proposta de Satanás para a sua vida. Jesus estava lá no deserto, com fome. O que Satanás falou para ele? Pega essas pedras e transforma em pães. Não é lógico isso? Você não é o filho de Deus? Olha, você é filho de Deus, você tem poder. Você está com fome à toa. Pega essas pedras e transforma em pães.
Só que aí Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda da boca de Deus. Transformar pedras em pães seria muito simples para Jesus fazer isso. Seria muito fácil. Jesus era o Filho de Deus, ele fez milagres muito maiores. Ele ressuscitou pessoas, ele venceu a morte. Só que esse era um comando que estava vindo de Satanás. Então ele não poderia ser considerado lícito, coerente para Jesus. E por isso Jesus não obedeceu. E diante da obediência de Jesus a Deus e não ao diabo, o que aconteceu? O diabo deu linha, vazou, se afastou. E o texto diz que os anjos vieram e serviram Jesus. A sua obediência a Deus, mesmo diante de um cenário assim desfavorável, vai atrair a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? A obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. Palavra simples, palavra direta, palavra que vai ao encontro, eu sei, de muitas pessoas aqui que estão entrando nessa semana e têm que tomar algumas decisões importantes. Jeremias 42 é um texto que nos desafia a examinar o nosso coração. Nós estamos realmente dispostos a obedecer a Deus? Ou nós só queremos que Ele aprove os nossos planos? Nós estamos buscando segurança no Egito da nossa vida? No dinheiro, nas conexões que nós temos, nos recursos, nas soluções humanas, em vez de confiar no Senhor? Deus não nos chama para o caminho aparentemente mais fácil, mas Ele nos conduz para o caminho da fé, onde Ele é a nossa segurança. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.